Síndrome da obstrução posterior da coluna lombar. Se não for a primeira, com certeza é a segunda síndrome, com certeza a segunda síndrome mais encontrada na coluna lombar, que é a obstrução posterior. E nós vamos discutir bem sobre esse assunto no decorrer dessa aula. Então vamos lá. A mais comum das síndromes obstrutivas, segundo a literatura, 70%, mas eu, Eduardo, não vejo isso na prática clínica. Tá? Atualmente eu não vejo, mas a literatura, os livros que você for ler sobre tratamento de movimento, seja Mulligan, Maitland, Mackenzie, eles vão falar que é posterior, mas a nossa prática clínica não condiz com o que a literatura tem falado, ok? Relacionadas às cargas sentada e relaxada. Então, são pacientes que passam longos períodos sentados, são sedentários, enfim, sente dor após minutos na posição sentada no sofá ou assentos baixos. Então, quando a gente senta com a coluna em flexão, ou por tensão excessiva posterior dos ligamentos que estão tracionados, estão sob tensão, ou por aumento de pressão posterior discal sobre alguma estrutura sensível, ok? Da coluna vertebral. Relata a melhora ao sentar em estrutura mais firmes e com a coluna ereta, ou seja, quando impõe uma certa extensão. Então, a síndrome posterior tem movimento de preferência como extensão. Então, as pessoas vão falar, sinto muito bem quando eu sento, sinto muita dor quando eu sento em sofá, no meu sofá, em assentos baixos, porque exige mais flexão lombar. Então, quando eu sento em cadeira reta, aumentando a extensão, melhorando a postura, eu com certeza melhoro. Então, ele mesmo relata isso, já dá uma luz, embora não seja uma regra para determinar a síndrome obstrutiva posterior. Sempre será, com todas as síndromes obstrutivas, o teste de movimento, assim como as disfuncionais e os testes de outros subgrupos da coluna lombar, cervical e torácica. Dor intermitente ou constante, né? Ou vai ter dor na lombar irradiada para o membro inferior intermitente, ou seja, a hora está na panturrilha, a hora mais na coxa ou mais no glúteo, ou seja, aquela dor que caminha, né? A hora ela irradia, a hora está mais centralizada ou constante. Local ou referida, somática ou radicular. Então, somática de estruturas que compõem a coluna, discos, ligamentos, articulação, e radicular por compressão do tecido discal sobre o nervo ou uma inflamação, uma lesão química inflamatória. Também gera muita dor radicular de raiz nervosa. Palpação dolorosa na coluna, glúteo, coxa, né? Vai estar tudo sob tensão, embora eu não faça palpação, mas a literatura fala sobre esses assuntos e eu estou colocando isso na aula para vocês, ok? História, crises recorrentes, sem melhora nos tratamentos prévios, prefere caminhar e ficar em pé. Por quê? Caminhar e ficar em pé? Porque exige extensão e extensão o MP desse paciente. Ao caminhar, relata a melhora da dor. Então, o paciente fala assim, Eduardo, eu chego no meu escritório, eu fico uma hora no computador, já começa a doer meu glúteo e a coxa. Aí eu dou uma caminhada, a dor melhora. De uns 6 cai para uns 2. Aí eu sento e ele vai assim, né? Hora sentado, hora em pé, vai tomar uma água para aliviar a dor durante o dia, ok? De trabalho dele. Paciente relata dor e rigidez matinal, ao qual melhora 2 horas depois. Ou seja, uma característica das obstruções, no geral, é isso, seja anterior, posterior, posterior, lateral. Enfim, é uma rigidez matinal muito grande, porque quando nós deitamos, os discos absorvem líquido, aumenta a pressão intradiscal. Consequentemente, vai aumentar a pressão sobre o local sensível da coluna, e isso você vai acordar com mais espasmos musculares, e aí após você se movimentar e começar tocando seu dia, os discos vão se movimentando, as estruturas ligamentares e musculares também vão aquecendo e soltando, né, relaxando, e o paciente tem uma melhora natural nas primeiras 2, 3 horas após acordar, ok? Se mantém relativamente bem durante o dia, porém piora muito no final da tarde para a noite, ou seja, ele acorda mal, meio rígido, com dor, depois vai melhorando, passou 2, 3 horas da tarde, ele começa a cair novamente, porque ele está sentado durante o dia. O corpo, a coluna lombar vai obstruindo posteriormente, e o paciente vai piorando após o almoço. Chega às 5, 6 horas da tarde, meia hora de chegar em casa, para deitar e descansar, porque a dor no glúteo na perna dele está muito grande, ou na coluna lombar. Exame físico, ADM diminuído ou não, né? Normalmente está diminuída, ou para extensão ou para flexão, ok? E para inclinação lateral. O neurológico ele pode estar negativo ou positivo, você pode encontrar sinais de parestesia, fraqueza muscular, hipotrofia muscular, pode ter teste de Laseg negativo ou positivo, enfim, vai variar de acordo com o tamanho da obstrução, local da obstrução, enfim. Sensibilidade alterada ou não, você vai fazer os testes de sensibilidade, como a gente viu nas aulas introdutórias, o paciente pode ter uma hipoestesia, uma hiperestesia, ou pode estar normal. Teste de movimentos, responde bem com movimento de preferência em extensão, inicialmente na maca, depois em pé, com carga máxima, em extensão ativa e expirando no final da extensão, como a gente viu nas aulas presenciais. Exame físico, teste de movimento, responde bem, então, a extensão sentado. Quando o paciente começa a conversar com você, você pergunta assim, tudo bem? Aí você vai perguntando sobre a dor, escuta o paciente falar. E aí o paciente, daqui a pouco você faz uma hipercorreção. Você estende a coluna torácica lombar, fica uma hiperlordose, ou seja, aumento da extensão lombar. Então, mantém assim 2 minutos, você continua conversando sobre o caso, ouvindo. Aí você pergunta sobre as dores de referência, né? De referência, por exemplo, a dor no glúteo na coxa na alta 6 que ele chegou e estava ali sentado, assim, flexão, conversando com você na maca. Ela pode melhorar ou não. Normalmente, quando é obstrução posterior, melhora. Quando for uma obstrução muito grande, ao hipercorrigir, ela dá uma mordida lá atrás,
e não vai melhorar, pelo contrário, vai irradiar. Porque a lesão é muito grande posterior, você tem que deitar o paciente. Mas obstrução, dor crônica, aquela dor de 5 a 7 na EVA, ela vai dar uma certa melhorada, ou vai centralizar aquela dor na coxa, mas fica só no glúteo e panturrilha, ok? E na flexão na maca, quando você for testar, sintoma pior, ou distaliza, irradia, ou igual, porque na maca tudo, né, dói pouco deitado. Flexão em pé, sabe quando você começa a fazer flexão repetida em pé? Sintoma piora, né? E começa a obstruir no retorno da flexão, porque eu começo a fazer flexão, automaticamente o disco vai se posteriorizando, na hora que eu vou retornando, começa a apertar lá atrás, porque o disco começa a deslocar posterior no teste de flexão em pé repetida. E aí o paciente começa a ou ter mais periferalização, ou começa a bloquear, começa a ter dificuldade para estender a coluna. Pode acontecer isso, ok? Aumenta a rigidez para a extensão após o teste repetidos de movimentos. Então a extensão, a flexão em pé vai periferalizar, vai começar a obstruir posterior e vai começar a ficar mais rígido quando você reavaliar a extensão em pé do paciente, ok? Muito bom. Extensão na maca, sintoma melhora e centraliza. ADM de flexão e extensão melhoram ou ficam iguais. Normalmente melhora por quê? Você vai começar a fazer o MP. E se ficar igual, ficam melhores? O que é isso, Eduardo? Se é o MP do paciente, não é? Porque normalmente, alguns casos vão começar a desobstruir só com a sua pressão extra ou em pé. Tudo bem? Então, o sintoma pode dar uma melhoradinha ou ficar igual. Em alguns casos, você vai ter que adicionar mais carga com a sua mão. Lembra que a carga ela é diagnóstica e terapêutica. Extensão em pé, sintoma melhora, centraliza ou elimina. ADM de flexão e extensão melhoram. Podem piorar, mas tenham sabedoria, excesso de carga. Então, caso você vá testar e evoluir carga em pé na avaliação, por excesso de carga, lembra que a dor piora, ou por erro de MP, que é o mais comum, a direção, ou por excesso de carga. E o que esperamos após os testes de movimentos, né? ADM melhor para extensão, flexão, inclinação da coluna lombar, dor melhor centralizada, eliminada, esse é o nosso linguajar, né, no método. Referências neurológicas melhores, forças, referências funcionais, ou seja, aquela flexão que colocava a mão no meio da tíbia, no terço médio da tíbia, começou a ir pôr a mão ali perto do tornozelo, enfim, andar na ponta do pé, começa a ter mais equilíbrio, as referências, você coletou o SLAMP, o LASEG, o teste da perna retificada, a 60 graus ele sentiu uma dor no glúteo, nota assim, aí foi a 90, 100 graus para sentir a mesma dor um pouquinho menos. Evolução, as suas referências, ok? Sensibilidade pode melhorar também na hora do seu desbloqueio da coluna, ok? E a parestesia pode ou não melhorar, lembrando que a parestesia sempre será o último critério a ser considerado uma melhora clínica, porque a parestesia é uma cicatrização natural do nervo, isso demora de 3, 6 meses, a literatura fala em até 12 meses. Na prática, como fazer? Enquanto você conversa com o paciente, corrige a posição dele, você já leva a extensão da coluna. E já vai entendendo um pouquinho se a dor piora, melhor. Se a dor piorar, possível lesão obstrutiva posterior grande ou uma obstrução anterior, porque eu fiz extensão sentada com carga, né? Então é legal você entender isso. Quando você estiver conversando, 1 minuto conversando com o paciente, flexão, depois você hipercorrige, leva ele para a extensão, se for uma postura hipercorrigida, ele está em extensão torácica e lombar, aí você vai vendo os sintomas clínicos dele, comparado ao que ele chegou, e após 1 minuto, da hipercorreção da coluna. Coletar dados pré-teste, dor referência do paciente no movimento da avaliação, onde está a dor, onde é a ponta da dor, 0 a 10 lá na referência mais distal, referência mais proximal. Checar se tem desvios relevantes. Se esse paciente tiver o lateral shift, que é aquele desvio do quadril, inclinação da coluna, você não vai fazer extensão e flexão, você vai ter que corrigir, como a gente vai ver nas aulas de lateral shift ou shift lateral da coluna. Padrão de marcha você tem que avaliar, como que ele chegou, né? Se ele está claudicando, 0 a 10 de dor, enfim, qual que é a estratégia de carga que ele está utilizando na marcha. Para você, após a desobstrução, ou durante seus testes, você pensa, falando, caminha agora aqui. Aí ele começa a caminhar, opa, estou no caminho certo, checa outras referências, enfim, referências de dor, testes neurológicos, SLAMP, LASEG, sensibilidade. Se o paciente estiver com a dor moderada, você pode testar algumas forças, como a gente viu na aula lá introdutória, de como avaliar o paciente deitado, sentado, em pé, né? ADM de flexão, extensão e inclinação lateral. Você tem que checar todas essas referências antes de pôr na extensão diagnóstica. Progressão de carga. Então, vamos lá, a gente sempre começa na obstrução posterior, ou qualquer avaliação da coluna lombar, na extensão diagnóstica, deitado na maca. Então, o paciente está aqui deitado, olha aqui a setinha. Você vai conversando com o paciente, coleta as referências, ao deitar, 0 a 10 de dor agora, nesse minuto, nesse momento. Eduardo, uma dorzinha anotar, 3 na panturrilha, 6 na coxa, 8 na coluna. Ok, deixa lá 2 minutinhos, vai conversando e vai perguntando, e a dor lá na panturrilha igual, pior ou melhor? Normalmente na obstrução posterior, o paciente já vai melhorando, né? Já vai melhorando, já não está doendo mais a panturrilha, a dor nota 6 na coxa está nota 3, a dor vai centralizando, ok? A gente sempre começa com a extensão diagnóstica. Decúbito ventral, 2 a 3 minutinhos lá. Extensão lombar com apoio de antebraço, posso ali manter mais 2 minutos, próxima progressão de carga. A dor foi centralizando, melhorando, eu vou progredindo. Extensão repetida na maca, movimento de extensão. O que acontece em um movimento? Estende, sai na 10 de dor no glúteo, ela vai dar as referências. E agora? Descansa, 2 segundos lá embaixo, estende novamente. 10 movimentos. Aí você vai perguntando, normalmente na obstrução posterior, a dor vai centralizando, abolindo e vai melhorando com a extensão repetida na maca. Extensão repetida na maca com mais pressão é a próxima carga. Qual que é a mais pressão? O paciente estende, trava os cotovelos, solta todo o ar do abdômen, expira. A coluna vai estender com a expiração, aumentando a carga na coluna lombar como um todo. Extensão, próxima carga, extensão na maca, mais pressão do físio. Então, lá nos vídeos travados, passo a passo, a mão do fisioterapeuta colocando
Meio estendido, uma pressão. Só o peso do tronco ligeiramente, tá? Regula a maca mais para baixo, se você tiver a maca elétrica, ou coloca um degrauzinho em step, para você ficar com os braços estendidos e acompanhar o movimento, como nos vídeos de progressão de carga. Progrido carga com extensão em pé, ou seja, o paciente coloca as duas mãos na lombar, né? Eu falo para o paciente, ó, estende sem dobrar os joelhos. Eu falo assim, sem dobrar os joelhos, não fletir os joelhos. Fala a linguagem do paciente. E a próxima carga, ele fazer, na hora que chegar a hora, você solta o ar. Respira, joga mais pressão ainda. Normalmente, pacientes magrinhos, pequeninos, não vai chegar a expirar o ar. Mas pacientes maiores, né? 1,80 m para cima, mais troncudão, vai querer mais carga mecânica. Talvez você vai utilizar a extensão em pé com a expiração no final da extensão. Ok? E tem a mobilização, você cruza o braço, como lá nos vídeos de progressão, coloca o peito em direção à região da coluna lombar e mobilizo, coloco mais carga, ok? E também mobilizo com mais pressão. Eu coloco os movimentos nos vídeos de progressão de carga, tá o passo a passo, filmando bem direitinho o posicionamento e a técnica. Profilaxia, esse paciente sentar com o rolo nas costas, né? Então, eu sempre coloco esse vídeo que é clássico, né? Olha aqui na setinha aqui na foto. Todo mundo senta assim. Então, cadeira firme, se necessário, um rolo de toalha, um rolo lombar que se compra nas casas ortopédicas, ok? Para manter em extensão lombar, seja no home office ou na empresa, tudo bem? Incentivar sempre a atividade física, depois de uns 7 a 10 dias, quando o paciente vai evoluindo bem, tá? Eu coloco uma foto de uma corrida, porque eu gosto da corrida, mas pode ser uma caminhada, pode ser o pilates dele com movimento de preferência, bem orientado com o colega profissional, pode ser a dança, estimular movimentos, né? Então, a cada 3 horas, ou 2 horas e meia, vai fazer 10 a 15 movimentos, ok? Antes e após a atividade física, também vai fazer os movimentos de extensão, no caso, tá? Para manter a mecânica correta da coluna e as coisas andando muito bem lá dentro das articulações, enfim, da coluna vertebral. Frequência de movimento cada 2 horas e meia, 3 horas, realize 10 a 15 movimentos, né? Eu sempre falo assim, antes de levantar da cama, fica um pouquinho de barriga para baixo, fique de bruços, paciente. Eu falo assim, né? Aí, eu faço na clínica lá, deito um pouquinho, né? Na avaliação eu fiz isso. Aí depois, se a dor estiver mais calminha, porque de manhã, pela manhã, muita pressão, mais dor lombar, já faz 10 movimentos antes de fazer o xixi da manhã. 10 após o seu banho ou xixi, e a cada 2 horas e meia, vai dar umas 7, 8 vezes ao dia, pelo menos na primeira semana, pra gente já combater aquela dor referida ou periferizada, ficar mais central e bem menos intensa. Depois eu vou diminuindo essa frequência de 6 a 7 tão intensa nos primeiros dias. Na empresa, realizar 6 movimentos em pé, quando o paciente vai melhorando, agora eu não consigo deitar na empresa, então você vai fazer extensão em pé. Lógico, não na primeira semana, né? Como manutenção. Recuperação da função é sempre bom a gente recuperar todas as ADMs, eu falo sempre isso nas instruções, tá? Após 4 semanas, começar a fazer um pouco de flexão também, né? Um pouquinho de flexão, para manter todas as funções da coluna. Tudo bem? Eu sempre falo trabalhar flexão, então por que não trabalhar inclinação? Porque quando você trabalha no plano sagital, você sempre vai ganhar em todos os planos, seja frontal ou transversal também, ok? Orientar no esporte que gosta. Não adianta eu falar, vai fazer corrida. Não, o paciente pode descansar. Eu quero o corpo do paciente em movimento, o paciente pode fazer de pilates e correr 5 km para ele vá fazer após o seu tratamento ou durante o tratamento, quando o paciente estiver quase assintomático. Não precisa, ninguém, a gente nunca espera 100% de nada. Mas eu já começo a introduzir atividade moderada desde o meio para o final da reabilitação. Isso dentro de 2 a 3 semanas, na grande maioria. Eu já inicio, começo a fazer lá sua ginástica, evita isso, são movimentos que expõem a lesão dele, tá? A literatura apoia então a atividade esportiva sempre, maior antídoto para dor crônica de coluna. O seu terapeuta deve quebrar as crenças sobre o impacto, né? Ah, posso imaginar a hérnia. A gente já discutiu sobre isso, você vai quebrar as crenças e os seus resultados vão dar muita confiança ao seu paciente acreditar e aderir à atividade física. Educar o paciente quanto às recidivas, movimentos, a importância da profilaxia e a prática esportiva como antídoto para o estresse, para a melhora da qualidade do sono e para o sistema, como todo mundo sabe que o estresse e a qualidade do sono influenciam muito nas recidivas e dor, seja na obstrução posterior ou qualquer dor na coluna vertebral. Essa é a síndrome obstrutiva posterior da coluna vertebral, o manejo dessa síndrome.